hoje aqui, especialmente nesse encontro de pastoras aqui em Connecticut, com a querida pastora Deiva. Pastora, é uma honra tê-la aqui, é uma honra poder estar aqui como Maria, né? Nesse evento, nesse início de um projeto, de um sonho. Isso. Conta pra gente um pouquinho sobre esse encontro de pastores. Sim. A gente entende que Deus está presente na unidade, né? E nós estamos vivendo um tempo de cura, principalmente entre as mulheres, mas com certeza Deus vai transbordar na vida de homens também, porque isso já começou a acontecer. E eu creio que a liderança, ela precisa ser a primeira a buscar essa cura e transbordar na vida das suas ovelhas. E para que isso aconteça, eu creio que essa unidade, a gente ser curada juntas, sabe? A gente conhecer umas às outras, a gente caminhar juntas, a gente entender que nós temos as mesmas dificuldades, às vezes em situações diferentes, em lugares diferentes, mas os desafios são parecidos, né? As lutas são parecidas e as vitórias também são parecidas. Amém. E com esse projeto, né, de elas estarem ali todas juntas, unidas, é tão bom elas poderem ter confiança umas com as outras, né? Se conhecer. Porque por mais que às vezes tem uma reunião ou outra, tem um grupo de WhatsApp, às vezes você não tem um momento para trocar experiências. Né? Por isso que eu achei importante, nós já tivemos 3 encontros em restaurantes. Conversamos, começamos a nos conhecer e hoje nós tivemos esse desafio de ter o encontro de um dia. E algumas, né, puderam responder e estão aqui presentes. E eu quis fazer muitas conversas à mesa, porque nós ouvimos muitas mensagens, é importante a gente ser ministrado, mas é importante abrir o coração. E é à mesa, conversando, abrindo o coração, que a verdadeira conexão acontece. Amém, glória a Deus. No nosso podcast a gente sempre pergunta, Marta ou Maria? Hoje você está se identificando mais como? Olha, eu tenho uma mensagem que eu falo sobre as 2 mulheres que existem dentro de nós. Posso falar sobre isso rapidinho? Porque quando eu lia sobre Marta e Maria, eu sempre falava assim para Deus, Deus, o senhor não acha que Maria é muito devagar? Ela está sempre sentada. E nós temos que ter as Martas. Então Deus me deu assim uma revelação sobre Marta e Maria. E Ele me ensinou o seguinte, o ponto não é ser Marta ou Maria, mas ser uma Marta com o coração de Maria, com as prioridades de Maria, com as buscas de Maria. Porque Deus precisa de Marias e de Martas. Concorda comigo? Verdade. Hoje te vejo aqui mais, principalmente nesse evento, mais como uma Marta, mas eu tenho certeza que nos seus momentos de intimidade você é como Maria, para poder estar passando para essas mulheres o que elas estão precisando hoje. E eu como ovelha aqui hoje, como eu falei ali antes, isso é tão necessário. E eu tenho certeza que vai ser cura. Amém. Não só cura das pastoras, mas cura para nós ovelhas. Amém. Porque a gente precisa disso, a gente precisa de vocês curados para poder estar curando a gente. Amém. Então eu como ovelha, eu estou aqui agradecendo. Obrigada. Posso te abraçar? Vamos abraçar. Obrigada, viu? É isso. Essa iniciativa de colocar as mulheres unidas. Não mulheres só de liderança, mas eu acho que é o momento, e a gente, igual você falou, é o momento de mulheres corajosas. Então é o momento de estar levantando mulheres, de estarmos levantando mulheres para poder... Firmadas no propósito, para o reino, Deus, não é por placa de igreja. Valores baseados na palavra, Amém. Princípios baseados na palavra. Amém. O mundo precisa que a gente se levante. Amém. Te espero no podcast. E eu quero estar. Amém. Obrigada, pastor. E o Como Maria hoje está aqui o dia inteiro nesse encontro de pastoras.
E hoje a gente tem uma pastora especial da Flórida, porque esse encontro de pastores está sendo aqui no estado de Connecticut, né? E a gente tem essa presença especial aqui de pastora Viviane, de Igreja Resgate. Como é que a gente falou? Que somos da Resgate. Da Resgate, unidas para resgatar vidas para o reino de Deus. E para mim é um privilégio estar aqui, né? Sabendo que somos de lugares tão distintos, diferentes, mas o Senhor nos reúne com um só propósito, de nos ministrar, de ganhar vidas, de vir nos encher para algo maior que o Senhor tem. Amém. Qual para você, qual é a importância de todas as pastoras lindas que estão aqui hoje? Temos 18 pastoras aqui hoje. 17 pastores, comigo são 18, que eu não sou pastor, só estou aqui para me meter, para fazer a mídia. Eita glória! Mas são 17 pastoras lindas aqui hoje, ungidas, né? Amém. Procurando melhorar, né? Procurando esse apoio de uma da outra. Qual a importância disso? Olha, esse trabalho é um trabalho tremendo e o bom era que você que vai vir desse podcast, talvez você não é dessa reunião, você está aí no seu estado, aí no seu país, estamos aqui na América, mas de ver a importância de como o Senhor reúne pessoas, e eu sempre falo que o Senhor nunca reúne pessoas, são propósitos. E aqui você aprende tanto uma com as outras, porque às vezes a gente limita a igreja, ai, tu não vai, a minha igreja é isso, a tua igreja é essa, sendo Raquel da Resgate aqui de Denver, eu da Resgate, mas nada a ver no mesmo ministério, mas aqui a gente veio aprender que às vezes nós como pastoras, nós damos tanto, nós queremos que você, membro, receba tanto e às vezes nós não olhamos para nós. E o intuito deste encontro é de que pastora seja ministrada, que o mesmo nível que você dá para a sua igreja, nós viemos aqui receber até de um nível maior, né? Porque pastora ministrando para pastora, ela sabe o que cada uma sente, o que nós passamos, coisa que um membro nunca vai saber. Nunca vai saber. E o que me chamou a atenção é que o podcast, se você não está inscrito lá ainda, vai lá e se inscreve. O Senhor faz muitas coisas, Raquel entrevista muitas pessoas e o tema dela é Como Maria. E ela, né, tem sempre pergunta. Se você se identifica com Marta ou Maria. E eu falei aqui para Raquel, em momentos que nós estamos na igreja, preparando tudo, eventos, não vou mentir para vocês, eu me encontro como Marta, preocupada com tudo, querendo ajeitar tudo para dar o melhor para que cada um que vem ali receba da melhor forma. Sim. Mas hoje aprova o Senhor me trazer para cá e hoje eu estou aqui como Maria, só assentada nos pés dele, recebendo tudo que ele tem para mim. Amém, pastor, é um prazer e uma honra te ter aqui. O prazer é meu. E eu profetizo que a Igreja Resgate da Flórida vai ser uma catedral. Em nome de Jesus. Como tá naquele panfleto lá, com uma catedral cheia de gente. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio. Em nome de Jesus. E você que está na região da Flórida, Clearwater, nós estamos ali na Resgate Church, você pode fazer o search aí. Amém. E você pode ir lá nos fazer uma visita, vai ser uma honra. Tem palavra de Deus, tem homens e mulheres de Deus para ministrar sobre a tua vida, você sempre será bem-vindo. Amém, obrigada, pastor. Amém. Como Maria, mais uma pastora aqui com a gente, pastora Keila, Igreja Getsemane de Denver, pastor Júnior, meu Deus. Isso. Como está sendo esse dia e qual a importância desse dia para você no seu coração? Na verdade, assim, a nossa expectativa é toda no Senhor, né? Então, quando nós depositamos a nossa expectativa nele, sempre supera aquilo que a gente está aguardando no coração. Então, assim, a nossa manhã já foi de muito quebrantamento. E se eu tivesse uma palavra para dizer pela manhã, assim, que está respaldando esse tempo aqui, é de liberdade. Deus está nos liberando como esposas de pastor, né? Nesse ambiente de que a gente pode ser livre, nós podemos ser quem nós somos, nós podemos abrir mão de toda a armadura assim, de forte que talvez as pessoas nos veem ou nos titulam. Sim. E a gente acaba recebendo essa carga. Então aqui a gente é vulnerável, a gente se aceita ser vulnerável. Sim. E até a gente fica até meio constrangido de não estar fazendo alguma coisa, de não se deixar ver vulnerável diante da vulnerabilidade de todas as outras. Sim, verdade, é verdade. E aí entra essa coisa da pastora tá sempre ali para servir, né? Da pastora tá sempre ali pro que daí vier, mas às vezes também não tem ninguém para estar ajudando a pastora, né? E esse momento de vocês poderem ter uma
comunhão, de se conhecerem melhor, né? De poder trocar experiências, isso é muito importante, né? É bênção, é o nosso quarto momento, é o primeiro em formato de conferência. Eu creio que Deus tem estabelecido para nós um tempo como de julgar, de descanso. Uau. Então, nós viemos como esposas de pastores, algumas pastoras tituladas mesmo. Então, neste lugar aqui, é o nosso descanso. Sim. É incrível porque a tribo, né? É falar Falar a mesma língua. Uhum. Exatamente. Então, assim, nós sempre participamos de conferências, de congressos de mulheres, mas tudo assim, entre nós e outras mulheres juntas, o que é muito bom. Mas, assim, às vezes a gente tem algum receio de como nós vamos ser vistas pela ovelha na fragilidade que a gente tem. Sim. E aí é que mora o perigo. Não é culpa da nossa ovelha nos ver como um líder forte. É bom que eles nos veem assim, Sim. né? É preciso ser assim. Nós somos humanos, né, pastora? Exato, mas ao mesmo tempo que as pessoas nos colocam num lugar de ídolo, de força, se elas nos veem num lugar de fragilidade, aí nós não já prestamos mais para elas e elas também nos tiram daquele lugar com muita facilidade. Então elas às vezes não sabem trabalhar com as duas coisas, de que ela está vestida com aquela armadura, mas quando ela chega na casa dela, ela precisa tirar aquela armadura. Então existe uma outra face, não que ela seja uma persona, mas umas dores, né? E às vezes a ovelha não consegue nos ver assim. É verdade. E não é culpa deles, né? Sim. E nem nossa de acarretar esse Claro. título. Então de esse agregar. momento é um momento tão importante para vocês quanto pra gente. Eu acabei de falar para a pastora Deiva que pra gente também como ovelha, o que a gente quer é ver vocês bem pra gente poder estar bem, né? Porque a gente sabe que a gente não vai falar a mesma língua que vocês, mas esse momento entre vocês sendo tão importante. Pra mim, eu tô impactada aqui o dia inteiro, eu já chorei tanto, tô na mídia, gente, já pensou aqui chorando. Mas eu sei que é um propósito, é algo que Deus está movendo aí entre vocês mulheres e eu tô muito, assim, numa expectativa muito grande com esse projeto. Eu tenho certeza que não vai ficar só em 17 pastoras. Não vamos, porque é bênção e o sonho é nós nos Acho que unirmos. 17, desculpa, acho que 17 igrejas tem só em Denver. Se eu não me engano, porque eu sei que tem muita igreja brasileira de Denver. Me desculpa, em Denver. eu não sei o número agora, mas eu sei que são muitas. Isso, são muitas. Você imagina se tem 10 pelo menos, ou 15, ou 17, ou 20 em Denver? Nós não temos aqui nem a metade de quantidade de pastoras que temos em Connecticut. E Né? tá caindo por terra essa... É aquele lugar, é você e aí eu passo do outro lado. Isso tá caindo por terra, não existe essa bandeira. Eu creio que quando Deus levantou Moisés e a carga estava pesada, ele teve que levantar outros líderes, né, para ajudar ele no trabalho. Então, assim, quando nós viemos para esse Gilgal, aqui nós somos filhas, nós somos irmãs, nós somos amigas, né? E quando eu saio, eu vou para a função de liderança na comunidade Getsemane, então tem a liderança da comunidade Resgate, mas quando nós nos encontramos, nós estamos debaixo de uma única liderança. Então nós não entramos aqui com a líder da igreja Getsemane, a líder da igreja Resgate. Nós entramos aqui como Keila, como Vanusa, como Dê. E olha, elas se chamam de irmãs, viu? Elas não falam De pastora, mana. pastora, irmã, mana, é tão lindo. Mana. E o sonho é isso, né? Encher e nós virmos nesses encontros com as ovelhas, para dizer, olha, somos todas ovelhas do mesmo rebanho. Ai, vai ter que ter, gente. Eu vou ser Vai a primeira a ter, botar esse é o pilha pra sonho. ter. Esse é Pra o gente sonho. fazer com as Então, pastoras e as ovelhas. Isso. Então que o Senhor alargue as nossas tendas, né? E firma as nossas estacas nos valores dele, para que... E a pergunta que não pode faltar, Marta ou Maria? Hoje, quem você tá se sentindo que é aí hoje? Eu posso responder as duas, mas Pode. hoje... Hoje você tá meio Maria, né? Assim, eu amo Maria, né? Eu amo Maria. Eu acho que é o pastora meu lugar normalmente na é vida. Marta, é? Mas então, eu posso, diante da minha resposta, Aham, posso falar claro. uma verdade pra você. Eu sempre fui muito do secreto, né? Eu sempre fui muito de estar nos pés de Jesus. E na nossa comunidade nós começamos um movimento mesa, de as mulheres conectar. Então nós rodamos as mesas. E aí eu disse pro meu esposo assim, nossa amor, a mesa está andando, é uma bênção, mas eu sinto algo. E ele disse pra mim assim, amor,
Você é uma bênção no secreto. Às vezes eu costumo invejar o seu momento no secreto, mas você precisa ter cheiro de ovelha. Uau. Então, assim, a mesa às vezes é uma bênção. A gente se conecta, a gente conversa. Mas você vai para sua casa, eu preciso ir junto com você. Né? Então, você precisa poder ligar para mim e eu ter a liberdade de entrar na sua casa. Então, hoje eu tenho aprendido a ser Marta. Embora sendo esposa de pastor, eu vivi muito mais no secreto. Uau. E hoje eu tenho os cheiros das ovelhas. Procuro Graças ter. a Deus. Então, Marta. Que bom, que bom. Muito obrigada pela sua que agradeço. presença e conte com Como Maria, porque a gente está aí para servir também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como Maria, hoje aqui com a nossa pastora Vanusa, minha pastora. Ai, que lindo. Que lindo! Que a gente está aqui hoje nesse dia tão especial que me sinto honrada de estar aqui hoje, de poder estar participando um pouquinho disso. Eu já chorei aqui com todas as pessoas que eu entrevistei, porque para todas eu falei a mesma coisa. A importância de ser ovelha e tá vendo isso está sendo muito significativo para mim. E eu queria saber de você, pastora, a importância desse encontro como pastora, de você poder estar com mulheres que falam a mesma língua que você, de você poder estar trocando experiências. Como é que está sendo esse dia? Meu Deus, é um dia que está sendo marcado nas nossas vidas e eu tenho certeza que foi o Senhor que preparou tudo isso, porque uma coisa é você viver algumas experiências, outra coisa é você saber que outras vivem as mesmas vulnerabilidades, as mesmas frustrações, Sim. que você não é a única e se permitir sentar e ser ministrada. Se permitir ser tratada até nas feridas assim mais que você mais quer esconder. Então esse momento foi o próprio Senhor que preparou para nós, para que a gente estivesse sendo tendo um renovo, uma cura. E eu posso dizer que é muito bom estar nesse lugar de pastora ovelha. É muito bom você ter com quem compartilhar as suas dores e você ter pessoas que com tantas experiências que estão na sua frente, que tem tanto para ensinar, que erraram muito, mas que você não precisa errar porque elas estão ali para te contar. Então, essa, sem dúvida, tem sido uma experiência maravilhosa. Amém. E para o estado de Connecticut, para as pastoras de Connecticut, né? Eu comentei aqui com a pastora Keila que não temos nem metade aqui das pastoras. Quantas são, você sabe ou não? No estado de Connecticut, eu não tenho certeza. Mas dentro do nosso grupo, nós somos quase 40. Uau, e não tem nem metade aqui hoje. Metade. E isso é triste. Eu sei que cada uma tem uma demanda, cada uma tem uma agenda diferente. É difícil mesmo bater as agendas, mas é muito importante você priorizar. Porque, primeiro, que nós precisamos romper isso no natural sobre a rivalidade. Porque, querendo ou não, isso tem muitas que poderiam estar e não estão, porque tem ainda essa resistência. Sim. Então precisa derrubar essa resistência, cair por terra, sabe? Nós não viemos aqui, Deus não nos levantou para competir. Deus nos levantou para a gente lutar pelo mesmo propósito, né? Que é sobre o reino. E eu não tenho medo de falar, porque nós precisamos mudar esse mito que falam por aí, que igrejas são concorrentes, que principalmente as mulheres, né, que têm no sangue essa rivalidade, mas entre nós podemos fazer diferença. Se cada uma entender o seu lugar, o seu papel, porque nós temos essências diferentes, mas o propósito é um só, é o mesmo, é o reino, né? Vidas. E que o Senhor levante mulheres curadas para esse tempo, para curar outras mulheres. Amém. Em nome de Jesus. E hoje aqui, então, estamos como Maria, não tanto quanto Marta. Estamos mais como Maria hoje, né? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, que é o Você melhor está aqui lugar. hoje mais recebendo, né? A pastora Deiva, uma bênção. Uma bênção, meu Deus, como fomos ministrados através da vida dela. Verdade. Né? Com mais de 40 anos de bagagem, né? Então nós temos mesmo. E que privilégio Verdade. sentar à mesa e ouvir essa mulher. É verdade. Né? O Senhor
colocou no coração dela e ela se levantou Amém. nesse novo tempo. É isso Vamos aí. levantar. Amém. Obrigada, Amém? viu? Beijo. Obrigada, gente. Beijo.